A educação é a saída, todos sabemos. E quando o assunto é a inclusão, a educação reveste-se de poder ainda maior. Para falar sobre a importância de nos educarmos para um mundo mais e mais inclusivo, que seja de verdade para todos, convidamos Flávia Parente, psicóloga, advogada e mestre em Direito. Ela é professora de inclusão da pessoa com deficiência na graduação em Psicologia da PUC-Rio e também é membro do movimento Para Todos. Bom dia, Flávia. Tudo bem? Bom dia, tudo Bem, bom? obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui do Muito Visual, obrigada Flávia. pelo convite. Eu queria te perguntar como nós podemos nos educar para estes novos tempos, como treinar, não é, o nosso olhar, nossa mente, para que a gente possa incluir mais pessoas e tornar o mundo menos inóspito. Eu acho que o mais importante é a gente desenvolver a capacidade de olhar para o outro, né? As pessoas não reparam nas pessoas com deficiência e elas estão em todos os lugares, né? Então, e isso é importante, porque antes as pessoas com deficiência ficavam muito excluídas e as pessoas até comentam: ah, mas hoje tem muita gente, o que que houve? As pessoas se multiplicaram. Não é que as pessoas tenham se multiplicado. Na verdade, hoje as pessoas com deficiência frequentam as escolas regulares, estão desde cedo dentro das escolas, na educação infantil, frequentam as escolas no ensino fundamental, vão para o ensino médio, estão nas universidades, estão no mercado de trabalho. Então, acho que isso está dando maior visibilidade para as Exatamente. pessoas com deficiência e aí, com isso, as pessoas estão começando a enxergar. E aí, o que é mais importante é justamente essa questão da convivência, né? Para você gerar empatia para poder ver alguém diferente de você, A né? palavra é essa, né? Empatia. É empatia. Isso é muito importante. Quando falamos de inclusão, vem a questão da diversidade e quando a gente fala de diversidade, pensa na questão da deficiência. Aham. O que você está achando? A gente tem algum avanço na nossa sociedade com relação à questão das pessoas com deficiência? A gente tem uma das legislações mais importantes e mais asseguradoras de direito. Na verdade, a gente tem a Constituição, que desde 88 assegura igualdade de direito para todos. Essa questão da educação é fundamental, então, o direito à educação para todos também. Isso significa que todas as pessoas que tenham deficiência ou não, elas têm que estar em escolas regulares. Então, as crianças devem estar em escolas junto com todas as demais. E isso é muito importante. A gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, a gente tem a Convenção da ONU, que já foi ratificada aqui, então tem um decreto que ratificou, então tem status de emenda constitucional. Então, em termos de legislação, a gente está muito avançado. A maior barreira que a gente tem é a barreira que a gente chama de atitudinal, que é justamente essa questão do preconceito e a questão da atitude. As pessoas ainda olham como um coitadinho e Sim. ainda tratam como café com leite. Eu vou dar ali qualquer coisinha para ele fazer, né? Não percebem a potencialidade dessa Claro. pessoa. Então, quando você olha uma pessoa com deficiência, você vê o que que falta. Quando você tem um filho com deficiência, você vai imediatamente para o Google e vai ver, ele não vai conseguir isso, ele não vai atingir aquilo, mas você não vê o que que ele vai conseguir fazer. Sim. As pessoas não falam quais são as potências. E o que que você precisa ver? Justamente o que ele vai ter condições de fazer. E como é que você vai ver isso? Só observando. Então, você vai ter que olhar quais são os interesses daquela criança, do que ele gosta, qual é a porta de entrada para você passar todos os conhecimentos, porque todo mundo é capaz de aprender, né? E é isso que a gente acredita no Buscar Para o Todos, que a pessoa né? pode desenvolver melhor, A né? pessoa pode desenvolver e a maneira de acessar, porque existem diferentes maneiras de você transmitir um mesmo conteúdo, né? Então, Você falou da legislação, que de fato quase que um consenso que é uma legislação avançada, mas ela é aplicada satisfatoriamente? Há uma ela fiscalização? há uma fiscalização, é bastante recorrente as pessoas falarem, por exemplo, que tinha uma vaga
ligam para uma determinada escola e dizem: ah, tem vaga para eu matricular meu filho? Ah, tem sim. E aí, quando explicam que aquela criança tem deficiência, subitamente aquela vaga desaparece. Sim. Então, essa é uma questão que às vezes acontece. É, isso é contra a lei, né? Se você provar que havia uma vaga e a escola está se recusando a matricular, isso é absolutamente contra os próprios preceitos constitucionais, né? Porque é uma garantia que todos devem estar na escola, não tem limite, eu só posso ter um, eu só posso ter duas, eu não posso ter. Não, não tem limite, né? O que você tem que ter é uma adequada a prestação desse serviço, né, da educação, né, você tem que garantir que aquela pessoa aprenda, né, de uma maneira adequada, mas você não pode negar a matrícula. Então, cabem aos órgãos, né, cabem às pessoas, às famílias denunciar e cabe ao MP verificar essas denúncias e instaurar, né, as medidas legais Mas cabíveis. você concorda comigo que a garantia constitucional, não é? Uhum. Não é garantia de bom acesso a tudo e de sucesso nessa empreitada. Por quê? Porque a cultura enraizada nas escolas, nas empresas, de certa forma, não corresponde ao que a lei prevê. Você concorda? Eu acho que eu acho que tudo é uma questão de processo, Tem que né? começar, né? E eu acho que tem que começar. Eu acho que tem que começar por uma cultura inclusiva. E a gente só Exatamente. cria uma cultura inclusiva estando na rua, Treinando, né? né? Treinando e capacitando justamente esse olhar para a diversidade, né? Há uma lei sendo discutida lá no nosso parlamento Uhum. que prevê a obrigatoriedade do ensino de Libras nas escolas. Esse Aham. é o caminho? É uma língua, né? Eu acho que é como uma outra língua, né? Como o inglês, as pessoas falam muito linguagem, não é linguagem, é uma É uma língua. língua, né? Então é um diferencial, Aliás, é uma né? das línguas oficiais do Brasil. É uma das línguas oficiais, É então verdade. por isso a gente deveria ter, Sim. né? Deveria ser oferecido, assim como é oferecido o inglês, ou às vezes é oferecido o espanhol, ou às vezes É é verdade. oferecido o francês. É importante que as pessoas aprendam, né? E isso acho que vai ser uma maneira de você enfim, qualificar também as pessoas. E é importante, por quê? Porque aquelas pessoas que têm a deficiência auditiva, o surdo, ele vai precisar de atendimento e ele vai chegar num hospital e não vai conseguir dizer, por Sem exemplo, o que dúvida. ele está sentindo. Então, de vez em quando acontece o de um médico conseguir entender e saber Libras e conseguir fazer um atendimento adequado. Então, isso é fundamental É cada vez verdadeira mais. inclusão isso, né? E isso é inclusão de verdade. É verdade. Né? O movimento que você integra, né, o Para Todos, tem um trabalho muito especial, muito importante nessa área, né? O Para Todos é um movimento que trabalha justamente com essa questão da inclusão da pessoa com deficiência, né? O que a gente busca é difundir a cultura inclusiva. Então, como é que a gente faz? A gente faz falando, né? Então, a gente faz formação de professores, a gente promove rodas de conversa, a gente faz discussões. Então, se você me chamar, então você me chamou para cá, eu venho aqui. Mas se você me chamar para uma roda de conversa, se você me chamar para uma escola, grupos de discussão, a gente vai Sim. fazendo, reunindo as pessoas e falando e discutindo para tornar cada vez mais uma questão que seja discutida em rodas mesmo, né? Que seja uma coisa que não seja de uma área acadêmica ou restrita a professores, mas que seja de um dia a dia das pessoas. Para a gente né? fechar, Flávia, que ações afirmativas você acha que ainda podem ser implementadas pelas instituições, pelos colégios, enfim, empresas, e que melhorem ainda mais a vida das pessoas com deficiência? Eu acho que existem coisas importantes, né? Eu acho que a gente tem que garantir o acesso e permanência nas escolas. Então, é importante que os professores percebam a importância de acolher aquele aluno e percebam a importância de que ele de fato aprenda, para que ele permaneça na escola, porque o que a gente percebe é que na educação infantil
tem uma quantidade e depois cada vez diminui mais. Então, qual é o problema? O problema é que você não vê essas pessoas trabalhando no mercado de trabalho. Por quê? Porque falta qualificação. Então, se você consegue fazer com que essas pessoas, com que as crianças entrem nas escolas e permaneçam e sejam qualificadas e que você consiga ter pessoas mais bem formadas, você vai ter elas no mercado de trabalho e você vai ter aí um mundo realmente mais inclusivo. Inclusive, tem empresas que reclamam que não conseguem cumprir a lei de cotas por não ter gente qualificada para colocar naquelas vagas. Pois é, e aí quem é que começa, Pois né? é. Então, Como assim, resolver, né? O então imbróglio. vamos começar nas escolas, né? E vamos formar e manter essas crianças o quanto antes. Então, vamos para as universidades, né? E vamos criar essas oportunidades de estágio. Gostaria que se desse o endereço do site do Para Todos. Gente, bom, a gente tem um site, nosso site é www.paratodos.net.br. Flávia Panente, muito obrigado pelas suas informações aqui, Muito pela presença aqui obrigada. no Repórter Visual. Te agradecemos muito. E Muito volte sempre para obrigada. divulgar tudo de bom que a gente tem para divulgar. Tá Muito bom? obrigada, foi Muito um obrigado. prazer. Muito Obrigado. obrigada. E para vocês, um bom dia.